Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bom, na falta de explicação, na falta de argumentos para explicar a derrota do Grêmio por 2-1 para o Atlético Paranaense em casa, na Arena. Na noite desta quarta-feira, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, preferiu fazer uma média com os torcedores. Perguntado já na arrancada, na entrevista coletiva, sobre a falta de uma entrevista após o Grenal, aquela confusão toda, a viagem para o Rio, o Renato atacou a imprensa, disse que não estava preocupado em dar explicação para nenhum dos jornalistas, que ele até parece que vê como inimigos. Não todos eles, salienta o Renato, mas muitos deles. Diz até que vai entregar algumas pessoas aí para a torcida, uma ameaça que o Renato reiteradamente faz, pois logo depois de falar isso, de dizer que não tinha por que dar explicação para jornalistas, diz que sua única explicação tinha que ser dada para os torcedores do Grêmio. É para os torcedores do Grêmio que o Renato Portaluppi diz que teria que pedir desculpas pelo fracasso da equipe. E o Grêmio sempre teve a Arena como a sua grande fortaleza, não o time, né? Sua grande fortaleza, sua grande resistência nesse campeonato brasileiro. Quando os jogos são realizados na Arena, o Grêmio invariavelmente ganha e é isso que vem sustentando a sua campanha nesta competição, porque os resultados fora de casa realmente são muito ruins. Então, explicou-se com o torcedor do Grêmio. Convenhamos, né? Tem muito que explicar realmente o Renato. De novo, na entrevista coletiva, ele não entrou nas minúcias, não explicou por que daquela escalação que tinha Bessosi, que tinha Iturbe. Bessosi até fez o gol do Grêmio, mas taticamente, jogadores que deixaram muito a desejar, tanto o Bessosi quanto o Iturbe. Havia um corredor, aliás, essa é uma história que se repete, né? Um corredor pelos dois lados do campo que acabava estourando lá atrás, estourava nos volantes. Aliás, Natan Pescador não é volante, acabou sendo uma escolha aí do técnico Renato Portaluppi, acabou sendo sobrecarregado o jogador PP. O Renato não explicou por que fez essa sua escolha, não explicou também as modificações feitas na segunda etapa, não entrou no detalhe, que é justamente aquilo que a gente gosta. Eu, particularmente, gosto muito de treinadores que passam informações, treinadores que deem explicações táticas, que nos iluminem. E acho que os torcedores também gostam disso, gostam de ouvir explicações. O fato é que o Grêmio perdeu e agora já começa a ficar muito complicada a sua luta, inclusive por uma vaga na próxima Libertadores da América. O Grêmio não joga bem faz tempo, hein? Jogou muito mal o Grenal, muito mal mesmo, poderia ter sofrido mais gols e poderia ter sofrido mais gols do Atlético Paranaense, sobretudo na primeira etapa, quando foi um escândalo do ponto de vista negativo a atuação do Grêmio. E o pior é que o Renato disse que o Grêmio até merecia vencer a partida. Puxa, e daí parece que realmente está brincando, né? Está brincando com a inteligência de todo mundo, o técnico Renato Portaluppi. Diz que ninguém explicou, ninguém entendeu que não tinha 5 volantes, como é que eu ia montar uma equipe sem 5 volantes? É verdade, tudo isso faz falta, mas os problemas do Grêmio não foram somente neste setor. Esse é o grande problema, isso é o que mais preocupa a torcida. Há um conjunto de equívocos que têm sido cometidos nos últimos jogos, mas sempre havia esperança. Não, ganha os 6 jogos em casa e isto já será suficiente para garantir uma vaga na Libertadores América. Perdeu um jogo em casa. Agora necessariamente terá que ganhar jogos fora de casa também. 1 ou 2 jogos. Um dos próximos adversários em casa é o Flamengo, né? E o Grêmio nunca vence o Flamengo, nem quando joga em casa. Então, essa conta não está fechando, começa a ficar muito complicada a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Renato diz, criou-se uma grande expectativa, não se levou em conta que o time voltava da segunda divisão, que reduziu sua folha de pagamento em cerca de 4 milhões de reais, mas o próprio Renato ajudou a criar essa expectativa. O próprio Renato esteve integrado a esse discurso que o torcedor comprou. E agora o torcedor que comprou, ele quer receber a mercadoria e está difícil que ele receba essa mercadoria. E a responsabilidade principal, obviamente, é do treinador, que deixou também uma frase enigmática no final da sua entrevista,
dizendo que não sabe como é que serão as coisas, quem estará no comando no ano de 2024? Não. A direção estará no comando. A direção tem mais 2 anos de mandato. Será que o Renato já está dando uma letra de que talvez não permaneça no Grêmio no próximo ano? Olha, eu sei de muita gente que gostaria que o Renato não permanecesse mais, como sei de muitas pessoas que veem no Renato a única alternativa confiável para ser treinador do Grêmio. Mas essa frase enigmática ficou no ar. O fato é que o Grêmio está devendo futebol. E ao dever futebol, se vê ameaçado por times poderosos como Palmeiras, como Flamengo e precisa dar uma resposta imediata. Terá condições para isso? Qual o novo coelho que o Renato vai tirar da cartola? A noite é extremamente preocupante e o dia seguinte será também extremamente preocupante para o Grêmio. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!